O vídeo de hoje é para dar uma mini aula com conceitos que eu considero fundamentais, importantíssimos para qualquer pessoa que deseja ter filhos saudáveis. Você sabia que você tem a capacidade de programar metabolicamente a saúde do seu filho? Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ananda Menezes, sou médica, trabalho com nutrologia, emagrecimento e vida saudável e também sou professora de medicina. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre programação metabólica, que pode também ser chamada de programação fetal. Mas antes de entrar no detalhamento de como que a gente pode programar os nossos filhos, a nossa prole, para ter saúde para a vida inteira, eu preciso explicar para vocês alguns conceitos importantes. E eu vou começar pela epigenética. Epigenética nada mais é do que o estudo científico de como o ambiente ele pode influenciar na nossa expressão genética. Até início do século XX, a gente acreditava que desde a nossa cor dos olhos, a cor dos cabelos, ou até mesmo a nossa predisposição genética ao desenvolvimento ou não de doenças, era determinado pelo nosso genoma. E que somente uma alteração estrutural nesse genoma, que a gente chama de mutação, poderia ocasionar uma mudança dessa expressão fenotípica, seja para saúde, seja para doença, seja para a mudança da cor do cabelo, da cor dos olhos ou algum outro tipo de mudança externa, ok? Porém, de meados do século XX para cá, vários estudos começaram a apontar uma nova teoria para essa parte genética, que eu vou tentar falar de uma forma mais simples para vocês compreenderem essas informações super importantes. Então, gente, alguns estudos foram feitos, por exemplo, com gêmeos idênticos, que são monozigóticos, ou seja, indivíduos que possuem uma carga gênica idêntica, mas que poderiam expressar de forma diferente alguma mutação que os dois gêmeos haviam sofrido, ou mesmo uma predisposição à doença, a depender do ambiente ao qual esses indivíduos foram expostos durante a sua vida, Então, a partir de uma observação de que mesmo indivíduos com uma carga genética idêntica poderiam expressar fenótipos de saúde e doença de formas diferentes, a depender do ambiente externo e as exposições ambientais, a partir dessas observações, novas teorias foram sendo descobertas. E houve também um estudo muito importante que eu preciso citar para vocês, que talvez tenha iniciado tudo isso, todos esses novos conceitos, que foram estudos feitos com mães e com a prole de mães de um pós-guerra, de uma população específica na Europa, onde essas mães haviam passado privação, muita fome, ou seja, carência nutricional, em um determinado período da gestação. E foi estudado a prole dessas mães do pós-guerra, esses filhos do pós-guerra no caso. E o que é que se observou? Que a depender do período gestacional e da duração desse insulto, desse estresse metabólico ao qual o feto havia sido exposto, a depender do período da gestação e do prolongamento desse insulto, dessa carência, desse ambiente estressor fetal, o filho daquela mulher poderia ter uma predisposição maior ou menor ao desenvolvimento de doenças crônicas como obesidade e doenças cardiovasculares, certo? E o mais interessante que se observou nesse estudo é que os filhos do pós-guerra, ou seja, os filhos dessas mulheres que tinham passado fome na guerra, eles, uma vez herdada essa característica, que a gente chamou de fenótipo poupador, ou seja, esses filhos haviam adquirido, eles haviam se adaptado geneticamente para poupar energia devido a um momento de privação que eles passaram no ambiente intrauterino. Então eles haviam se adaptado para guardar energia, a ser metabolicamente poupador, a não gastar energia. E com isso eles desenvolviam um risco maior de obesidade e doenças cardiovasculares. E essa
essa tendência maior ao desenvolvimento de doenças, incrivelmente, era passado também para os netos dessas mães, no caso, os filhos desses filhos. Havia uma mudança ambiental, não era uma mudança estrutural genética, era uma mudança ambiental, mas que tinha uma característica hereditária e poderia ser passado para os netos dessas mães que sofreram esse insulto na gestação. Ou seja, há um impacto na prole, dessa alteração. Então, gente, a importância de falar isso tudo para vocês é para chamar para um tema muito importante chamado janela de oportunidade. O que é essa janela de oportunidade? É um período da vida da criança que vai desde a concepção até os seus primeiros 1000 dias de vida, ou seja, até os primeiros 2 anos da criança. E nessa janela de oportunidade, nesse período, a gente chama de um período mágico, onde há uma plasticidade genética muito grande, uma plasticidade celular, ou seja, uma capacidade adaptativa e de mudança muito grande da criança, onde, a depender do ambiente, essa genética ela pode ser expressa de forma diferente. Ela pode ser expressa para favorecer a saúde ou para favorecer a doença. Mas você pode me perguntar, mas doutora, como é que eu vou controlar, por exemplo, qual gene que eu vou passar para meu filho, qual gene que o pai do meu filho vai passar? Então, como é que eu posso controlar a genética que meus filhos vão herdar? Faz sentido isso? Eu posso controlar o que é que meus filhos vão herdar? Se na minha família tem uma predisposição à obesidade, uma predisposição à diabetes, e o meu filho herdou esse gene, o que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, eu vou cruzar meus braços e nada vai ser feito? Se a genética do meu marido e o meu filho herdou uma genética desfavorável, tendendo a doenças crônicas, eu não posso fazer nada para melhorar esse futuro de saúde do meu filho? Eu posso fazer sim, gente. Nós podemos, principalmente as mulheres, antes mesmo de gestar. As mulheres que se preocupam antes da gestação em adotar hábitos saudáveis, em fazer um controle de peso, em praticar regularmente atividade física, em se nutrir de forma adequada, em corrigir qualquer déficit nutricional, ela vai estar criando um ambiente intrauterino muito favorável, um ambiente intrauterino receptível para que a genética do feto dessa mulher seja expressa da melhor forma possível. É possível a gente silenciar genes considerados ruins que poderiam predispor a doenças crônicas, diabetes, obesidade, infartos. É possível a gente silenciar. Não é que a gente vai mudar a estrutura, não é que a gente vai mudar, a gente não vai causar uma mutação, uma mudança estrutural nesse genoma do nosso filho, mas a gente vai poder silenciar a forma com a qual ela é traduzida, né? Quando há uma expressão diferente, ela é como se fosse uma tradução diferente daquilo que está ali. Vai ser lido de uma forma diferente pelo nosso filho e a gente pode silenciar um gene de doença e favorecer a expressão de um gene de saúde, certo? Então a mulher tem um papel mais importante porque vai dar desde a concepção à gestação, a fase do aleitamento materno, essa coisa de, vou bater o martelo aqui de que aleitamento materno exclusivo, nos primeiros 6 meses, isso não é frase bonita, gente, isso não é teoria barata, isso é muito importante, isso vai mudar de forma definitiva a predisposição à doença ou à saúde do nosso filho, assim como a introdução alimentar, e aí é onde o pai entra também como importante, né, porque ele também tem um papel importante em introduzir adequadamente, em fazer a introdução adequada alimentar desse seu filho nos primeiros 2 anos de idade. Tá certo? Então, é possível sim a gente programar metabolicamente para que a gente tenha uma prole saudável para toda a vida. Isso está nas nossas mãos. Então, gente, se vocês gostaram desse tema, deixem seus comentários, deixem suas dúvidas. Se vocês acham que mais pessoas podem se beneficiar dessas informações, compartilhem o vídeo, deixem seu like e eu vou estar fazendo mais vídeos a respeito desse tema, tá certo? Obrigada! Até a próxima!